Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conhecer a história de um dos homens mais extraordinários de toda a Bíblia. Um homem silencioso, humilde, trabalhador, mas que recebeu uma missão maior do que qualquer rei da terra. Seu nome era São José. Enquanto muitos personagens bíblicos realizaram grandes discursos e milagres, São José nos ensinou através do exemplo. Ele não deixou palavras registradas nas Escrituras, mas suas ações falam até hoje. Foi ele quem recebeu a responsabilidade de proteger Maria. Foi ele quem acolheu Jesus em sua casa. Foi ele quem guiou a Sagrada Família durante os momentos mais difíceis. E foi ele quem ensinou ao menino Jesus o valor do trabalho, da humildade e da obediência. Mas quem era realmente São José? Como foi sua vida antes de conhecer Maria? Como reagiu ao descobrir que ela estava esperando um filho? O que sentiu quando um anjo apareceu em seus sonhos? Como foi fugir para o Egito para salvar Jesus da perseguição de Herodes? E por que a Igreja o considera o terror dos demônios e o patrono da Igreja Universal? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar mais de 2000 anos no passado. Precisamos viajar até a pequena cidade de Nazaré, uma cidade simples, longe dos grandes centros do poder romano, um lugar onde vivia um homem comum aos olhos do mundo, mas extraordinário aos olhos de Deus. José descendia da linhagem do rei Davi. Embora fosse herdeiro de uma das famílias mais importantes da história de Israel, não vivia em palácios, não possuía riquezas, não ocupava cargos de destaque. Era um trabalhador, um carpinteiro, homem simples que ganhava o pão de cada dia com o suor do próprio rosto. Mas Deus não escolhe as pessoas pela riqueza, pela fama ou pelo poder. Deus olha para o coração. E o coração de José era reto diante do Senhor. As Escrituras o descrevem como um homem justo, uma palavra simples, mas carregada de significado. Ser justo significava viver segundo a vontade de Deus, obedecer aos mandamentos, agir com bondade, praticar a misericórdia e confiar plenamente no Senhor. Sem saber, José estava sendo preparado para a maior missão de sua vida, uma missão que mudaria para sempre a história da humanidade. Naquele tempo, José estava prometido em casamento a Maria. Segundo os costumes judaicos, o noivado já era considerado um compromisso muito sério. Era o início da formação de uma nova família. José certamente fazia planos para o futuro. Sonhava com sua casa, com sua vida ao lado de Maria, com os filhos que um dia poderiam nascer. Mas Deus tinha um plano
aconteceu algo extraordinário. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e ouviu a mensagem que mudaria o mundo para sempre. Ela havia sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Pela ação do Espírito Santo, conceberia Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas. Maria aceitou a vontade divina com humildade, mas José ainda não conhecia todo aquele mistério. Ao perceber que Maria estava grávida, seu coração deve ter sido tomado por inúmeras dúvidas. Ele conhecia Maria, sabia de sua bondade, de sua pureza, de sua fidelidade a Deus, mas não conseguia compreender o que estava acontecendo. As Escrituras dizem que José era um homem justo, por isso não quis expor Maria à vergonha pública. Em vez disso, decidiu afastar-se discretamente. Foi uma decisão difícil, dolorosa, mas tomada com misericórdia. Enquanto refletia sobre tudo aquilo, Deus veio ao seu encontro. Durante a noite, um anjo apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Naquele instante, tudo mudou. José compreendeu que estava diante de um plano divino, algo que ultrapassava qualquer entendimento humano. E mais uma vez, vemos uma das maiores virtudes de São José: a obediência. Ele não discutiu, não exigiu explicações, não pediu sinais. Quando acordou, fez exatamente aquilo que Deus lhe havia pedido. Recebeu Maria em sua casa, protegeu-a e assumiu a missão que lhe havia sido confiada. A partir daquele momento, José tornou-se o guardião da Sagrada Família. Os meses passaram e chegou o tempo do nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador romano ordenou um recenseamento. Todos deveriam voltar à cidade de origem de sua família. Por pertencer à casa de Davi, José precisou viajar para Belém. A viagem não era fácil. As estradas eram difíceis. Maria estava grávida. O cansaço era grande, mas eles seguiram confiando em Deus. Quando chegaram a Belém, encontraram a cidade cheia. Não havia lugar para eles nas hospedarias. Nenhuma porta se abriu, nenhum quarto estava disponível. E foi assim que o Salvador do mundo nasceu em um lugar simples, em uma gruta, entre animais, longe dos palácios, longe dos poderosos. José estava ali, ao lado de Maria, protegendo sua família, contemplando o maior milagre da história. Imagine aquele momento.
Jesus, o Filho eterno de Deus, aquele que criou os céus e a terra, agora confiado aos cuidados de um humilde carpinteiro. Que mistério extraordinário, que responsabilidade imensa. José sabia que sua vida jamais seria a mesma, mas as dificuldades estavam apenas começando. Pouco tempo depois do nascimento de Jesus, uma nova ameaça surgiu. O rei Herodes descobriu que havia nascido aquele que seria chamado Rei dos Judeus. Tomado pelo medo e pela inveja, decidiu eliminar a criança. Mais uma vez, Deus falou com José em sonho. O anjo apareceu e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Era uma decisão urgente. Não havia tempo para esperar. Naquela mesma noite, José levantou-se, pegou Maria, pegou Jesus e partiu sem questionar, sem reclamar, sem hesitar. Mais uma vez, sua confiança em Deus salvava a Sagrada Família. A viagem para o Egito foi longa, difícil, cheia de incertezas. Eles estavam deixando sua terra, sua casa, sua família, tudo para proteger o menino Jesus. José precisou recomeçar a vida em uma terra estrangeira. Precisou trabalhar, sustentar sua família, enfrentar desafios que nunca havia imaginado, mas continuou firme, porque sabia que Deus estava guiando seus passos. E assim, em silêncio, sem buscar reconhecimento, sem procurar glória, São José cumpria fielmente sua missão. Uma missão que mudaria para sempre a história da salvação.